Apocalipse, que significa revelação, ok? E ontem nós falamos sobre um tema muito legal, meio polêmico, tema quente, porém a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser recebida e principalmente a verdade tem que ser praticada. Então ontem nós falamos sobre o quê? A besta que sobe do mar. E nós aprendemos quem é essa besta. Quem é? É o Satanás. Poder papal. Certo? 26 de janeiro de 2024, curso ao ar livre, Rubens Guimarães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Durante a Idade Média, aqueles 1260 Esse é o pastor Marcos Cláudio, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista porém, do chegou uma Sétimo data Dia. que ele foi golpeado de morte, porém ele não morreu. Nós aprendemos aqui que o inimigo fica enfurecido com aqueles que guardam o mandamento de Deus e tem o quê? A fé em Jesus. Amém? E hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 13. Do capítulo 13 de Apocalipse. Ontem, para iniciar o capítulo 13, nós lemos 3 versículos do capítulo 10. Para que a gente pudesse entender. Quando o próprio Jesus, ele fica de pé. Um pé ele toca onde? Um pé ele toca na água e outro pé ele toca onde? Na terra. E como o inimigo ele sempre quer fazer as contrafações do que Jesus faz, aí ele agora vai subir duas bestas. Ontem foi a do mar e hoje nós vamos ver qual é a besta que toca a terra. Amém? Então para subir. Nós vamos começar. Esse é o grupo dos aventureiros, integrantes do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos saber hoje quem é a imagem da besta. Quem quer saber, diga eu. Abra sua Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Último livro da Bíblia, Graças capítulo a 13. Todos com a Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse. E prepare os seus corações, apertem os cintos, que agora nós vamos falar sobre um tema muito importante. Todos acharam? Quero que vocês prestem atenção, porque é a continuação do tema de ontem, para a gente fechar esse capítulo, ok? Então, com a Bíblia aberta, nós vamos orar. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado ao Pai por estarmos aqui, que nesse momento que estamos com a Tua palavra aberta, que o Teu Santo Espírito nos faça entendê-la, para que nós possamos a cada dia colocar em prática, que nós possamos a cada dia amar mais a Tua palavra e assim nos preparar para a Tua vinda. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, hoje também nós vamos aprender uma coisa. Existe a Trindade, que é o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Mas também, já que o inimigo ele sempre quer imitar, também tem a trindade do mal. E nós vamos aprender hoje qual é essa trindade. Tudo conectado. Você está notando que a cada dia a verdade vai aparecendo, vai aumentando algumas coisas, vai aparecendo outras, gradativamente. Não pode dar tudo de uma vez. O próprio Jesus não fez isso. Ele é gradativo. Vai aumentando a luz, vai aumentando até se tornar dia perfeito. Amém? Então, capítulo 13, verso 11. E a gente vamos começar. Hoje nós vamos descobrir quem é a besta que sobe da terra. Começando no
versículo 11, diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta. Por que outra? Porque uma foi qual? A primeira foi que subiu de quê? Do mar. Então aqui João vê outra besta subir agora não do mar. Agora ele sobe da onde? Da terra. Agora presta atenção. E tinha 2 chifres semelhantes ao quê? Ao de um cordeiro. E falava como o quê? Dragão. Parou aí. Amigos, preste atenção aqui nesse primeiro texto. Essa besta, ela tinha 2 chifres. Ela era semelhante. Ela não era um cordeiro. Ela era semelhante ao quê? A um cordeiro. Porém, quando ela falava igual a quem? O dragão. Primeiro de tudo, cordeiro na Bíblia. Peça a Deus um plantão tranquilo. Quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus de Nazaré. Cordeiro na Bíblia é Jesus de Nazaré. Dragão quem é? É o Zebedeu. Agora é Zebedeu, né? É o Zebedeu. O inimigo. Satanás. O acusador. Ok? Então essa besta, olha só essa besta. Como essa besta é complicada. Ela tinha a aparência de Cristo, porém ela era o quê? O dragão. Quer dizer que era uma besta Seja bem-vindo, irmão. totalmente falsa. Ela só aparentava Seu que era boa, Benedito. porém era má. Você conhece alguém assim? Que só vive de aparência? Quando você olha, você pensa que é uma coisa, mas quando você começa a conviver, nossa senhora, é totalmente diferente. Quem não tem um amigo, ou não é? Tem, existe pessoas assim. E existia uma pessoa assim também. Olhe, quando você, o que é que Deus abomina? A pessoa viver de aparência. Já falei aqui na praça uma vez que teve um dia que Jesus estava com seus discípulos e agora ele vê uma figueira. E essa figueira estava cheia de folhas. Jesus teve fome, então ele disse assim: eu vou lá e pegar o quê? Os frutos, para mim comer. Só que quando chegou lá, presta atenção nisso, quando chegou lá, não tinha frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Só que tem um porém. Não era tempo de figo, não era tempo do fruto. Tem um tempo da manga, tem um tempo da banana, tem uns tempos. Você pode ir atrás de manga sem ser o tempo de manga? Não. Só que Jesus, ele foi nessa árvore e não era o tempo dos frutos. Então o culpado não era a figueira, era. Sabe por quê? Porque essa planta, essa árvore, quando ela está frondosa, quando ela tem muitas folhas, é sinal que ela tem frutos. Então, mesmo que não era a época, mesmo não sendo a época dos frutos, quando Jesus bateu o olho e viu aquela árvore frondosa, bonita, aparência legal, ele imaginou o quê? Pode não ser o tempo, mas se ela está daquele jeito é porque ela tem frutos. Quando chegou lá, não tinha nada. E muitas pessoas hoje vivem de aparência. Isso no âmbito religioso, no âmbito social, de relacionamento. Muitas pessoas vivem de aparência. Tem aquele ditado assim, ó. Tem pessoas que vivem o luxo e esquecem o que é, meu filho? O luxo. Boa noite, seu Maurício. Tem um iPhone, mas não tem. Ou não é? Tem pessoas assim. Então essa besta era mais ou menos assim. Ela tinha cara de santinha, mas ela era o quê? O capeta em forma de guri. Só que presta atenção.
Diz aqui que ela subiu da onde? Da terra. E para me entender o que significa a terra, eu tenho que me lembrar o que significa mar. O que é que significa mar em profecia? Me diga aí. Povos. Multidão. Muita gente. Se mar é multidão, então terra quer dizer o quê? Deserto. Pouca gente. Local inabitado. Então, olha, presta atenção já nisso. Essa besta, o que é que significa besta? Poder, rei ou reino. Não é assim? Ela saiu de um local deserto, que não era habitado. Beleza? Ok? Agora presta atenção. Do mesmo jeito que o poder da primeira besta também pode dizer que é uma nação que começou com Roma imperial, esse outro poder, a segunda besta de Apocalipse 13, ela também é uma nação. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós descobrirmos que terra significa local que não tem gente, vou fazer umas perguntas para vocês. E vocês vão descobrir quem é essa besta. Qual, nessa época de 1700, 1600, naquela época da Inquisição, naquela época do domínio da primeira besta, qual continente não tinha gente? Era a Europa? A Europa tinha gente? Sim. Tinha. Tinha gente. A Ásia tinha gente? Sim. Tinha gente. Você lembra de um continente que não tinha gente? América. Opa! América. Opa! Então o continente americano não tinha gente. Agora me explica uma coisa. Essa besta, ela é poderosa. Agora me diga, dentro do continente americano, qual é a nação mais poderosa? Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos. Estados Unidos. A segunda besta do Apocalipse. Estados Unidos. Esses dois chifres significam o quê? Que quando eles levantaram essa nação, eles diziam aqui, ó, que ia ter o poder do Estado, mas também ia poder religioso, mas não ia se misturar. E eu vou explicar o porquê. Em 1620, no âmago ou no clímax da perseguição, preste atenção nisso, e nós vamos entender porque ela é a besta. No clímax da perseguição da primeira besta, que era Roma papal, não era assim? 1620, o que foi que aconteceu? Cristãos não estavam sendo perseguidos? Sim ou não? Sim. Então um grupo de cristãos, eles fugiram. Holanda, Inglaterra, se juntaram ali para fugir. Eles pegaram um navio, eu anotei aqui o nome do navio, Speedway. Pegaram esse navio com 102 pessoas, preste atenção nisso, 102 pessoas, e começaram a navegar, e foram, só que o navio era velho, não aguentou o repuxo. Então quando eles chegam na Inglaterra, eles trocam de navio para o Mayflower, e é esse navio Mayflower, levando 102 pessoas, que em 1620 chega num local, numa praia, que hoje é
o estado, eu não sei dizer o nome, mas eu vou dizer mais ou menos. Massachusetts. Manchester City. Massachusetts. Manchester City. Massachusetts. É uma coisa assim. Você tá entendendo? Então, nesse estado, o pessoal chamado os pais peregrinos chega. Quando eles chegaram nesse local, presta atenção nisso, eles se ajoelharam e disseram, olha, aqui vai ser diferente. Aqui não vai ter autoridade, não vai ter rei, porque eles vinham com medo dos reis. E aqui não vai ter papa. Aqui nós vamos ter liberdade. Quer dizer que a princípio, a ideia era o quê? Era cristocêntrica. A ideia era boa, porque o local, e agora a ideia é o quê? Nós vamos adorar Cristo, porque esses cristãos estavam fugindo. Eram cristãos verdadeiros. E quando ele chega lá nessa terra inabitada, ele diz, ó, nós vamos formar aqui uma comunidade e nós vamos agora adorar o nosso Deus do jeito que é para ser e acabou-se. Só que passou-se o tempo, foi passando-se o tempo, e infelizmente, presta atenção nisso, infelizmente, aquela igreja ou aquele cristianismo que era puro começou a se contaminar. Começou a se contaminar. E agora preste atenção. Eles disseram que nunca ia ter o quê? Rei e nem papa. Porque a base dos Estados Unidos é o quê? Protestantismo, é isso? A base. Só que infelizmente ficou um protestantismo o quê? Corrupto. Crentes que começaram a colocar coisas, dogmas e tradições que não eram da Bíblia. E aqui a palavra de Deus, vamos aqui, ó, continuando aqui, no verso 12, eu vou trazer uma informação aqui para vocês. Diz o seguinte, ó: essa besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, que a chaga mortal for o quê? Curada. Só que essa chaga mortal, ela não foi curada totalmente. Ela começou a ser curada quando? Em 1929, com aquele Tratado de Latrão, onde Mussolini, falamos ontem, entrega 44 hectares para o bispo. Ok? Aí no verso 13 diz o seguinte, ó: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, céu a terra, à vista dos homens. 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. Presta atenção aqui. O que é que aconteceu? Essas pessoas disseram que nunca ia se misturar. Porém, em 1992, o que é que acontece? Um país cristão que diz que nunca ia se misturar, agora tem um encontro. Papa João Paulo II se encontra com o então presidente, esse nome é que eu não vou saber mesmo, Ronald Reagan, isso mesmo. E preste atenção,
A revista Times, na sua capa, colocou um título para esse encontro. E sabe qual foi o título? A Santa Aliança. Então aqueles que um dia disseram que nunca iam se juntar, agora eles começam a formar o que? Aliança. Só que diz aqui que a segunda besta vai fazer de tudo para dar autoridade à primeira, fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. E como é que é isso? Eu falei para você que tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como também tem a Trindade, vamos dizer, do mal. E nós vamos dizer que Trindade é essa. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Todos acharam? Preste atenção aqui nessa leitura. E a besta? Que besta é essa? É a primeira besta, a que sobe do mar. Diz o seguinte: e a besta foi presa, e com ela quem? O falso profeta. Que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Diz aqui que a primeira besta com o falso profeta, eles foram o quê? Lançados. Mas esse falso profeta quis dar autoridade à besta. Agora, quem é esse falso profeta? O que é um falso profeta? Que fala as coisas que não são verdade. Fala as coisas que não são verdade, as coisas que não estão na Bíblia. Esse falso profeta, ele é a segunda besta. Por que é a segunda besta? E por que essa besta, essa segunda besta, sendo a falso profeta, ela quer sempre defender a primeira? Ela age para que eu e você adore a primeira. Primeiro de tudo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós sabemos o que é que Jesus veio fazer aqui. Sabemos o que foi que Jesus veio fazer aqui? Veio nos salvar, e aqui ele curou, perdoou pecados, ok? Aí ele disse: ó, eu vou me embora, vou para o céu, vou voltar, vou preparar lugar, mas eu vou deixar alguém aqui. Quem foi esse alguém? O Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Convencer a mim que eu sou pecador, convencer a você que você é pecador e que eu e você precisamos de quem? De Cristo, para nos salvar. Agora você vai começar a entender. Qual é o papel da segunda besta? Fazer com que eu e você adore, acredite nas coisas da primeira besta, como se fosse uma contrafação do Espírito Santo. E diz aqui que ia ter uma imagem. E você sabe qual é a imagem da besta? E eu vou lhe dizer agora. A imagem da besta se chama... Posso falar, meu filho? À vontade. Tem certeza? A imagem da besta se chama ecumenismo. Sob duas bandeiras,
duas bandeiras. E nós vamos entender porque essa segunda besta, ela sempre defende as coisas da primeira. Você vai prestar atenção e você vai entender agora. O ecumenismo, ele vai defender duas bandeiras. A primeira bandeira é que o sábado foi abolido e que o domingo é o dia de guarda. Agora a minha pergunta é: quem é que mais defende o domingo? É os católicos ou os protestantes? Hã? Quem é que mais defende? Diga pra mim. Quem? Mas quem é mais? É quem? Não, é os protestantes. Eles brigam. Rapaz, o católico é que boa. Mas o protestante, por causa do domingo, ele diz: não, é o domingo porque Jesus ressuscitou, ou não é assim? Defendendo, presta atenção, defendendo algo que é a primeira besta que mudou. Porque quem mudou o dia de guarda foi quem? A primeira besta, o poder papal, quando tira o sábado e coloca o quê? O domingo. Você está entendendo como a segunda besta quer sempre dar autoridade, poder para a primeira? Agora, a segunda bandeira, sobre a qual eles lutam: imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Presta atenção nisso. Na Bíblia, nós já estudamos isso. Na Bíblia, diz que o homem não tem alma. Ou não foi assim que nós estudamos? Eu estou mentindo? A Bíblia está mentindo? Não, a Bíblia é bem clara quando diz: pegou o pó, pegou o fogo e se tornou o quê? Alma vivente. Ninguém tem alma. Eu sou uma alma. Quando eu morro, o fôlego volta para Jesus. E essa matéria, vamos dizer assim, esse corpo, volta para a terra. E acabou. Só que, olha como estão unidos. O que é que o catolicismo fala? Que quem morre vai para onde? Ou para o céu, para o inferno, ou para o purgatório. Ou para o purgatório. Protestante, o que é que ele fala? Que vai para onde? Morreu, vai para a glória. Ou não é? Não, morreu um irmão, não, ele foi para a glória. Não foi para a glória coisa nenhuma. E o Espiritismo fala o quê? Que a pessoa fica o quê? Reencarnando, e se fez alguma coisa errada, vai pagar. Coisa também que o inimigo gosta muito que a gente queira aderir a essa filosofia. Por quê? Porque quem pagou foi Cristo. Quando eu quero pagar, eu tiro Cristo de cena e digo: olha, eu não preciso que o Senhor pague, porque eu mesmo vou pagar. Então essa doutrina tira Cristo de cena. Então preste atenção. Imortalidade da alma é uma crença que está o quê? Enraizada nesses grupos. Só que biblicamente está errado. Aí você vai seguir o que, meu filho? Você vai seguir as tradições. Você vai seguir as filosofias. Porque essa filosofia agora de alma é de Platão, o dualismo. Não é da Bíblia. Você vai seguir quem? Platão ou Jesus? Jesus! Então essa é a bandeira. Essa é a bandeira. Preste atenção. Porque hoje eu tenho pouco tempo, mas abra a sua Bíblia. Em Apocalipse 16, eu vou só dar uma pincelada e vocês vão ficar com o gostinho na boca, para depois eu falar sobre esse assunto. Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14. Deixa eu ver aí. E aí, irmão? 13 aí, vamos ver. Deixa eu ver.
sair da boca do dragão. Quando baixou, a irmã vai ler agora aí, ó. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Então vi sair da boca do dragão. Peraí. Quem é o dragão? Satanás. Né? Viu sair da boca do dragão o quê? Diga aí pra mim. Da boca da besta e da boca do falso profeta. Peraí, então ó, olha só, olha a trindade do mal. Dragão, besta e falso profeta. Quem é o falso profeta? É o protestantismo adulterado, que se misturou com doutrinas da primeira besta e hoje defende. Então, vi sair da boca do dragão, vi sair da boca de quem mais? Da besta e do falso profeta o quê? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pronto. Meu amigo, depois nós vamos conversar sobre isso aí. Quem são esses 3 espíritos imundos que saem da boca dessas 3 criaturas aí? Mas preste atenção uma coisa. Quero que você entenda só uma coisa. Diz que a segunda besta, diz aí na leitura que nós lemos, que ela vai dar autoridade para a primeira besta. Só que até agora, quando a ferida fosse o quê? Curada. A ferida foi curada? Não, mas está em processo. E quando é que essa ferida vai ser curada? Quando essa ferida for curada, bote aí no capítulo 13 de novo. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês aqui, ó. Apocalipse 13. Versículo 16 e 17. Preste atenção nesses 2 versos aqui, ó. O que é que vai acontecer quando a besta tiver toda a autoridade, também dada pelos Estados Unidos? Porque quer queira, quer não queira, os Estados Unidos é quem manda. Ou não é? É. Eles que mandam. O poderio deles é grande. Ou não é? É grande. Eles têm um poder político, mas também têm um poder religioso. E eles ajudam a primeira besta. E a primeira besta está crescendo. Está crescendo. Quando chegar no ápice, olha o que é que vai acontecer. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa daí vai ser quando a besta fizer um decreto que dominical. Que é o decreto dominical? Você só vai poder comprar ou vender se você tiver o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? É o chip? Não, o sinal de Deus, nós aprendemos aqui que é o quê? É o sábado. Nós aprendemos na Bíblia. Se o sinal de Deus é eu aceitar, guardar, honrar o sábado, se o inimigo sempre tem contrafação e a primeira besta tirou esse sinal e colocou o dela. Qual é o dela? O domingo. Então é mais ou menos assim. Se eu, na hora do pega pra capar,
tiver com o sinal de Deus, eu não posso comprar nem vender. Se eu estiver com o sinal da besta, eu posso comprar e vender. Só que quem tiver com o sinal da besta não vai para o céu. Então, quando ela tiver toda a autoridade, quando a chaga for curada, vai ser nessa época, quando ela faz o decreto dominical. E diz aqui no verso anteriores que eles vão também fazer a pena de morte. E quando é que vai ter essa pena de morte? Primeiro faz o decreto dominical. Segundo faz a pena de morte. Sabe quando é que faz a pena de morte? Você quer saber? Você tem certeza? Presta atenção. Decreto dominical. Nós não aceitamos o decreto dominical. Nós vamos guardar é o dia que Deus falou. Ok. Então toda a galera guardando domingo, comprando, vendendo, fazendo tudo. E nós sendo sustentados por quem? Pelo Senhor. Que eu nunca vi um justo passar fome. Essa é a realidade. O que é que vai acontecer? Aí vai aparecer agora o maior engano do inimigo. Ele vai se fazer de Jesus e vai vir aqui dizer que é Jesus. E muitos vão acreditar. É por isso que naquele estudo da volta de Jesus, a gente enfatizou o quê? Que todo olho verá. Porque quando o inimigo vier dizer que é Jesus, ele vai aparecer aqui e ali. Mas muitos vão acreditar, porque ele vai fazer o quê? Sinais e maravilhas. E vai dizer o seguinte: eu aboli a lei, eu aboli o sábado, é o domingo, e a galera vai se maravilhar. Aí preste atenção o que é que vai acontecer. Quando isso acontecer, nós aqui vamos estar pregando. Pregando o quê? As 3 mensagens angélicas. Capítulo 14. Vamos estar pregando. Quando o último, preste atenção nisso. Quando a última pessoa se decidir, o que é que vai acontecer? A porta da graça fecha. E como é que eu sei que a porta da graça fechou? Tem algum sinal? Tem? Como é que eu vou saber que a porta da graça fechou? Tem algum sinal? Tem. Abra sua Bíblia. Quando acontecer isso, ó, abra sua Bíblia no capítulo 16, verso 2, se eu não me engano, 2. Quando isso acontecer, a porta da graça fecha. E aí, se você tiver decidido ao lado de Cristo, ok. Se você não tiver decidido, não tem mais jeito. Acabou. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz: o justo continue a fazer justiça, e o imundo pode se lamear, que agora não tem mais jeito. Acabou. Quando isso acontecer, a gente já vai ter a certeza que a porta da graça fecha. O que é que acontece, meu filho? Verso 2, né? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, que adoravam a sua imagem. Vocês entenderam aí? Quando cair a primeira praga, acabou. Quem ficou do lado de Jesus, ficou. Quem não ficou, acabou. É aí o que é que vai acontecer? Antes não foi o decreto dominical? É agora que aparece o decreto de morte. Porque vão culpar quem? Porque está caindo essas pragas? Ah, não. É aquelas pessoas que não querem guardar o quê? O domingo. A culpa é deles. E aí vai ser o quê? O decreto de morte. Entenda uma coisa. Nesses dias, nesses últimos dias, eu e você seremos o quê? Totalmente sustentados
revestidos por Jesus de Nazaré. Amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu tenho que decidir, porque está bem pertinho. As coisas estão acontecendo muito rápido. E se eu não decidir, há duas maneiras, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Eu não ia falar não, mas há duas maneiras para Cristo voltar, duas maneiras que Cristo volta. Primeira maneira que Cristo volta é quando Jesus vai voltar nos ares, todo olho verá, e quem ficou do lado dele sobe, quem não ficou, tchau. Mas a outra maneira que Cristo volta, você sabe qual é? Quando você morre. Você morre. Quando você morre, é como se Jesus voltasse para você. Por quê? Porque não tem mais jeito. Acabou. Você está selado. Por isso a urgência. Por isso o apelo do Espírito Santo todos os dias no meio do seu coração. Para que nós possamos aceitar esse Jesus. Porque quem é que te garante você estar vivo amanhã? Ninguém é que garante. Ninguém. Essa é a realidade. Mas hoje Jesus está te garantindo a salvação. Depende de você. Mas a pergunta é, você quer ficar do lado de quem? Você quer ficar do lado de Jesus? Ou você quer ficar do lado da besta, do falso profeta, do dragão? É hora de você decidir. Não tem mais como ficar esperando. Esperando o quê? Você está esperando o quê? Me diz. Você tem medo de quê? Está na hora, meus amigos. Não é hora mais de estar brincando. É hora de a gente estudar a palavra de Deus. É hora de a gente mergulhar cada vez nas águas do Espírito, para que possamos, naquele grande dia, estar de pé. E eu só posso estar de pé se eu estiver com relacionamento com Cristo. Não é placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Sabe o que é que salva? É eu praticar a verdade que tem neste livro. E quando eu falo aqui de A ou de B, eu não estou falando das pessoas. Porque eu tenho certeza que há muitos fiéis em cada canto. Muitos. Que quando ouvir o chamado de Jesus, vai entender e vai se voltar para a verdade. Essa é a verdade pura e cristalina. Eu não posso viver mais no erro. Viver pensando que essas coisas que eu aprendi no passado são verdadeiras, que não é. Verdade absoluta é o que tem na Bíblia. É hora de você se preparar, meu amigo. É hora de você tomar uma decisão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A Dani vai cantar agora. E em seguida eu faço uma oração. Este é o curso ao ar livre que acontece nesse dia 26 de janeiro de 2023, aliás, de 2024, exatamente aqui a rua Luiz Marães, bairro Alvorano, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esse é o professor Marcos Cláudio, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voltaremos após a canção, pois a mesma gera direitos autorais.
26 de janeiro de 2024, Rua Luiz Moraes, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Curso ao ar Nos livre. últimos dias, Esse é o professor essa besta, Marcos Cláudio, essa primeira integrante do Grupo ela vai Caleb, tentar pertencente à enganar Igreja Adventista enganar você, do sétimo dar dia. autoridade à primeira besta. E hoje, nós já temos que começar a decidir. Por quê? Porque eu não posso deixar para o último dia. Eu não posso. E Jesus, ele foi muito claro em Marcos, que aqui, se eu perguntar quem quer ser salvo, quem quer ir para o céu, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quer ver? Quem quer ir para o céu? Ei, levante sua mão. Todo mundo, é uma maravilha o céu. É uma maravilha. Jesus, ele já comprou o ingresso, já bancou o ingresso. Só que eu tenho que fazer algo. Em Marcos 16 ele fala que o quê? Que eu tenho que crer e o quê? Tenho que me batizar. E quando ele olha para Nicodemos, ele fala: ó, meu filho, você tem que o quê? Nascer de novo da água e do Espírito. Senão você não pode ver a Deus. Essa é a realidade. Domingo agora nós vamos ter um batismo. Do jeito que Jesus ensinou. Do jeito que Jesus foi batizado. E eu queria saber daqui. Você já ouviu as verdades? Há muitas verdades para ser ditas, ouvidas e aprendidas. Mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Para um cristão verdadeiro, meio ensino basta. Já resolve. Essa é a realidade. Precisa ficar protelando. Domingo nós vamos ter um batismo. Eu queria ver aqui só as mãos daquelas pessoas que se decidem a entregar a sua vida para Jesus. Queria só ver só as mãos. Estou vendo uma mão ali. Tem mais alguma mão? Mais outra mão aqui. Mais outra ali. Vamos fazer o seguinte, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Pode vir, pode vir. Traga ele aí, traga ele aí, traga. Vem cá, meu filho. Venha também. Venha também. Pode vir. Aqui não dá choque nem belisca. Pode vir. Amigos, aqui é uma decisão muito séria. Sabe por quê? Porque aqui ele está selando a sua vida com Jesus. Isso aqui é consequências eternas. Estamos aqui, ó, 3 pessoas. 4 pessoas? Então não é também. Não é trabalho. 3 pessoas. Olha o sorriso de vocês aí. Agora imagine como é que está o céu. O céu é que está sorrindo mesmo. Mas eu sei que tem mais alguém. Eu sei. Eu sei que tem mais alguém que quer se reconciliar. Sabe por quê? Porque você tem que dar exemplo para a sua família, seus filhos. E aí? Jesus te chama. Quer vir aqui fazer parte desse grupo seleto? Não tenha medo. Pode vir. Venha logo. Não deixe para amanhã. Pode vir. E aí? Vai dizer não a Jesus? Vai dizer não? Dias estão sendo abreviados. As coisas estão acontecendo muito rápido. E a pergunta é: onde é que você vai estar? Qual lado você vai estar? Qual é? Você descobriu aqui, só há 2 lados, não há um terceiro, não há terceira via, meu amigo. Só são 2. E a decisão é minha e a decisão é sua. E chegou o momento. Chegou o seu momento. Mas alguém aí que quer vir para esse seleto grupo e deixar o céu mais feliz? Alguém quer vir mais?
Ok. Não sou de insistir muito, porque Jesus é Ele que vai fazer a obra no seu coração. Só que eu te peço uma coisa: não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz do Espírito, deixe que Jesus entre. Ele quer mudar a sua vida. E o mais importante, Ele quer te salvar. Eu sei que tem gente mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem gente quase vindo, viu? Está pregado se a cadeira está pesando. Mas Jesus sabe quem é. Eu quero que você, mesmo que você não venha aqui na frente, tome a sua decisão aí com Jesus. Fale com Jesus. Conte os seus medos. Que eu também tive medo. Aprendi uma coisa e agora saber que não era bem assim, agora eu vou ter que mudar, é meio complicado. Mas Jesus está do meu lado e Jesus está do seu. Então conversa com Jesus, seja sincero com Jesus. Seja sincera com Jesus. E Jesus, Ele vai fazer a obra. Porque Ele quer te salvar. Ele não quer te perder. Entenda isso. Nós vamos orar. Queria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar. Oremos. Eterno Deus, Deus de amor, Deus de milagre, Deus de graça. Estamos aqui, ó Pai, com o coração alegre, sorridentes, ó Pai, porque pessoas se decidiram ao teu lado. Mais uma vez, o Senhor é vitorioso. Porque não tem guerra, não tem batalha, Senhor, que o Senhor não vence. Por isso, ó Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui. E venho te pedir humildemente que o Senhor possa dar uma bênção especial a essas pessoas que estão aqui na frente. Mas também estende essa bênção especial para as pessoas que estão aqui, ó, também ali. Estão olhando para a gente agora, ó Pai. Estão orando também. Toca no coração de cada um, ó Pai. Que elas possam decidir ao teu lado. Porque somente contigo a vitória, a felicidade e a vida eterna. Amém. E este grupo que está aqui, ó Pai, na frente, tomou a decisão e disse: eu quero viver para Cristo. Por isso, ó Pai, eu te agradeço. Que o Senhor venha tomá-los pelas suas mãos poderosas. Coloca o teu Santo Espírito no coração de cada um. Tira os empecilhos. Que o Senhor possa resolver os seus problemas. Se há pergunta, ó Pai, que o Senhor mande a resposta. Mas que principalmente recebe cada um nos teus braços de amor. Amém. E que amanhã nós possamos todos juntos estar aqui, ó Pai, para honrar, para te glorificar com as nossas vidas e estudar a tua palavra, porque só nela que contém a vida eterna. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos por Jesus, que reina e reinará para sempre. Amém. E glória a Deus e palmas para Jesus. Deus te abençoe. Agora, poder se assentar, pode se assentar. Não tem não. Poder se assentar agora. Chamar agora, né? É o quê? Almoço? Sim, pessoal, amanhã, presta atenção, olha o aviso que me deram agora, já tinha me esquecido. Amanhã nós vamos ter um culto de adoração ao nosso Deus lá na igreja. E depois deste culto, nós vamos ter uma confraternização, nós vamos ter um almoço para
todos que estamos aqui. Então nós vamos todos para a igreja amanhã, às 9 horas da manhã, participar deste culto e depois se confraternizar, enchendo o bucho. Amém? Amém. Quantos vão? Diga eu. 35 pessoas, mas pode ir mais. Não se encabule, porque Deus está te esperando amanhã. Amém? Amém. E agora com vocês, o endereço da igreja. O endereço da igreja. É bom, né, mesmo? É o quê? Cadê o endereço? Travessa Tenente José Barreira. Olha o Afonso. Travessa Tenente José Barreira, número 50. Mais uma vez. Travessa José Barreira, número 50. Travessa José Barreira, número 50. Jesus te espera amanhã neste local. Amém? Agora com vocês, pode chamar agora. Agora com vocês, ela. Toca a música, toca a música, toca a música. Ela já vem. Valeu, Jesus. Olha como é que ela vem.